Seguindo com o Morning dessa segunda-feira, ainda na política, mensagens atribuídas a integrantes da Lava Jato sugerem que a OAS relatou intervenção de Lula por obra na Bolívia. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, que teve acesso a trechos de conversas obtidas pelo site The Intercept Brasil, os procuradores compartilharam no Telegram a proposta de delação de Léo Pinheiro. Na negociação, o empresário teria mencionado o ex-presidente Lula como intermediador de um acordo entre a empreiteira e o governo de Evo Morales. Pinheiro disse que o petista articulou um financiamento do BNDES para a construção de uma estrada entre as cidades de Potosí e Tarija. Lula teria ainda prometido à OAS a obtenção de um outro contrato naquele país para compensar a realização do projeto, considerado deficitário pelos envolvidos. Em resposta à Folha, a defesa de Lula afirma que Léo Pinheiro mente para obter benefícios. Os advogados do empresário não comentaram o assunto. Vamos lá, Adriles, quero te ouvir a respeito. Na sexta-feira, você deve se lembrar, veio a informação de que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, homologou a delação de Léo Pinheiro. Essa colaboração, aí, na tua opinião, pode produzir mais calor ou mais luz aí? O que você acha, hein? Aliás, foi surpresa até para mim. Tem muitas delações que já estão acontecendo, já vazaram substâncias dessas delações, mas ainda não tinham sido homologadas. É curioso isso, né? Como o pace da justiça anda, né? Eu tive um pico de som aqui, mas eu vou tentar falar. Eu acho que o tema é esse. Eu queria que você... Tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Então, eu estava falando acerca dessa nova revelação a partir dos diálogos que estão sendo expostos. Não, isso eu ouvi. Isso, eu queria que você nos dissesse aí a respeito da informação que veio na sexta-feira. Me referi até que você deve se lembrar dela, do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que homologou a delação, agora sim, do Léo Pinheiro, né? Fazer um contraponto, né? A gente estava falando do conluio não tenso e suspeito entre os poderes. A própria Raquel Dodge parece que tinha cerceado algumas partes da delação, né? Arquivando, em que citava o Maia, o irmão do Dias Toffoli, e parece que o Maia e o Dias Toffoli articulavam a recondução da Raquel Dodge antes do Aras ser nomeado pelo Bolsonaro. É curioso, né? Mas eu queria trazer esse assunto para a minha famosa teoria da conspiração. É engraçado, né? Foro de São Paulo é a palavra proibida pelo jornalismo brasileiro. Eu lembro dos anos 90, um sujeito chamado Olavo de Carvalho, dando uma entrevista para o Pedro Bial, dizendo que a esquerda estava próxima de tomar o poder novamente em toda a América Latina. Um incrédulo Pedro Bial olhava para ele e falou: mas você é maluco? Acabou de ter a queda do muro de Berlim, a União Soviética acabou. Como é que você diz isso? Todos achavam que o Olavo era maluco. Tá aí. O Foro de São Paulo é exatamente a arregimentação de governos e ideologias parecidas. Tomaram toda a América Latina e nesse conluio um fica fazendo benesses e favores ao outro. Morales, Bachelet, Lula. Será que é tão teoria da conspiração assim? Eles se unem irmanados na conjugação de uma livre corrupção em comum. Claro, tudo tem que ser apurado ainda, mas tudo indica que as coisas não são tão agradáveis assim. E que as teorias de conspiração, que muitas vezes são chamadas de malucas, insanas, dementes, muitas vezes, historicamente, se confirmam. Alguns princípios que parecem surreais à primeira olhada, depois eles se concretizam. A vida é surreal, meu caro. A vida tem forças ocultas. Os princípios de poder são muito mais complexos e muito mais abrangentes que as estruturas de poder efetivo do executivo de estados. Por exemplo, a União Soviética, ela aconteceu depois de 70 anos de movimentos comunistas. Como diz o Olavo esses dias, ele falou uma coisa que eu acho muito interessante: o Stalin não teve que pensar nada. Todas as ideias já estavam ali. Assim como, quando eu falei que o Lula era um artífice de uma ideologia, e que ele não era uma pessoa, e eu não acho que ele seja, ele é artífice, é quando a ideologia fica acima da pessoa e se coloca para a produção de um bem último, de uma utopia última, e que você revela, você objetivamente faz o pior tipo de corrupção. Foro de São Paulo é a grande teoria da conspiração que cada vez mais se revela verdadeira.
O Adriles, complementando aí o que você falou, eu vou nessa esteira mesmo, né? Eu não sei se a gente pode falar em teoria da conspiração quando nós temos mais uma evidência, né, do caráter internacionalista da esquerda socialista, da esquerda progressista, articulada no Cone Sul, justamente pelo Foro de São Paulo. Aqui é um caso gravíssimo, né? A gente está falando não só de tráfico de influência, mas também de fraude de contratos públicos, né, em âmbito internacional, caixa de campanha, propina por suborno e uso de dinheiro público via BNDES, que é um banco de fomento, para irrigar essa engrenagem, né, todo esse mecanismo de corrupção. E eu queria chamar a atenção para um aspecto psicológico, né? É incrível como o Lula enxergava cada adversidade como uma oportunidade para se locupletar e uma oportunidade para fortalecer, né, o projeto criminoso de perpetuação do PT no poder. Então, era aquele adágio, né, para todo problema, um esquema. E eu acho que o ápice desse modus operandi, né, durante o lulopetismo, foi, por exemplo, o programa Mais Médicos, já que a gente está falando da articulação da esquerda no Cone Sul. O programa Mais Médicos, né, a pretexto de suprir uma necessidade urgente, né, de saúde pública, arquitetou um esquema bilionário de transferência de renda para a ditadura cubana, em flagrante violação às normas trabalhistas brasileiras e aos direitos humanos, né? Então, toda essa delação do Léo Pinheiro, ela chama muita atenção, porque nós estamos falando, sim, de um amigo íntimo do ex-presidente Lula. Aqui sempre vale a pena a gente defender o Instituto da Delação Premiada, que é inaugurado, né, do direito brasileiro pela Lei 2.850, e eu sempre faço questão de ler aqui, que é no seu artigo 4, o parágrafo 16, que diz o seguinte: nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador. Portanto, o delator ele tem que apresentar provas. E quando a robustez da delação premiada dele foi questionada, o Léo Pinheiro escreve uma carta à Folha de São Paulo, né, e um dos trechos diz o seguinte, abre aspas: não há como eu, Léo Pinheiro, ter apresentado versões distintas da minha delação, já que o material probatório é bem anterior à decretação da minha prisão. Então, assim, as palavras voam, mas as provas são aquelas mesmo e não tem como a gente reeditar os fatos. Adriles, deixa eu só colocar mais um dado aqui, quer dizer, tá tudo aí, tá tudo exposto, né? Eu posso fazer a leitura aqui, então, primeiro, pela fala de vocês, então dá para se entender que o conteúdo aí revelado, que contém essas falas, então não estamos falando mais da possibilidade de ser um conteúdo forjado, editado e tal, é o conteúdo, aceitamos o conteúdo, então, como um conteúdo verídico. Outra coisa que eu queria te fazer uma provocação, Adriles, é a seguinte: legal, Fórum de São Paulo, mas tem também, por outro lado, todo um movimento idealista de direita acontecendo a partir do The Movement, encabeçado pelo Steve Bannon, e aí tendo como seu braço articulador da América do Sul, o filho, que quer ser embaixador, o Eduardo Bolsonaro, tal da Cúpula das Américas. Aqui teve reunião ainda na primeira metade desse ano em Foz do Iguaçu. Quer dizer, como a gente deve se manter vigilante para que a gente não saia da frigideira e pule no fogo? Exato. Eu começo pela segunda parte. O fenômeno do Bolsonaro e o fenômeno do Donald Trump são exatamente sintomas de uma hegemonia cultural, de um domínio esquerdista. Quando eu digo e repito e reitero e ratifico que é preciso exatamente uma dialética de contrapontos para que você alcance um princípio de verdade, é mais do que isso. Não é só um princípio de esclarecimento de verdade. É um princípio de governo também. É um princípio de poder. Quando o poder se coloca só em um tipo de ideologia, em um tipo de percepção e visão de mundo e de vida, você cria exatamente a questão do sectarismo. E isso não é só a questão do executivo, é uma questão cultural. A questão dos excessos do politicamente correto, a questão dos excessos das políticas identitárias geram exatamente eleição de uma extrema-direita que, eventualmente, o Orbán, o Trump, o Bolsonaro, se é que podem ser chamados de extremas-direitas, eles estão no contraponto de um princípio politicamente correto e de excesso de políticas identitárias. Mas a esquerda tem esse problema que é muito grave, que é de uma utopia da perversidade, como eu já disse aqui, de você poder roubar em nome do bem. A direita, pelo menos, não tem isso. Adriles. A direita conservadora, calma. A direita conservadora, ela é cética em relação aos seus próprios propósitos. Por isso que ela se percebe, se suspeita, inclusive, dos seus componentes. Por isso que tem tanto crítico do Bolsonaro dentro do Bolsonaro mesmo.
E a esquerda é mais unida, não exatamente nesse bom sentido. A segunda questão qual foi? Não, eu estava só dizendo, fazendo uma simetria aí com relação, você falava do Fórum de São Paulo, eu falei do movimento A Cúpula das Américas, que é uma banda. Agora, deixa eu te fazer uma provocação. O teu professor, filósofo, aquele que você se referiu na sexta passada, ele está insuflando aí, de alguma forma, a base do governo, a base mais ideológica do bolsonarismo ali, em torno de um nome, da personificação de Bolsonaro. Onde ficam as ideias aí? Onde as ideias que devem ser defendidas? As ideias devem estar acima das pessoas. Aí que tá. Mas então, deixa eu completar minha pergunta. Peraí, deixa eu completar minha pergunta pra você. Peraí. Não estaria da mesma forma incorrendo num prenúncio do que vai ser logo mais, daqui a pouco, já analisando aí, de acordo com as nossas tradições não muito boas na política brasileira, pra enveredar por um outro caminho extremo, pro outro lado, quer dizer, essa é a minha questão. Note bem, o Olavo está pensando ali como estrategista da política. Ele acha que as ideias em si, abstratamente, elas não funcionam, não se articulam se você não tiver quem as encampe. Ainda que essa pessoa que as encampe seja eivada de equívocos, e todo mundo é eivado de equívocos, claro. Eu discordo desse pressuposto. Eu acho que exatamente o exercício da democracia, o exercício da liberdade, é o exercício da eterna vigilância. Eu Perfeito. Não compro a ideia de um Bolsonaro salvador de qualquer coisa que seja, porque eu não compro a ideia de quem quer que seja um salvador da humanidade. Entendi. Esse culto à personalidade eu rechaço prontamente. Eu acho que, eventualmente, há pessoas que arregimentam grandes ideias, mas a partir do momento que há um desvio muito radical dessas ideias e as pessoas ficam cegas e elas não sabem o que elas estão seguindo, aí você cria um culto à personalidade, você cria exatamente um princípio da cegueira. Eu acho muito temerário isso. Sim.